Oi, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Tudo bem com você? Como é que está o seu processo de meditação? Como é que está o seu crescimento? Espero que esteja bom, espero que você esteja começando a colher aqueles resultados positivos da meditação, que são basicamente paz interior, tranquilidade, rapidez e eficiência em tomar decisões, e principalmente uma conexão maior com o mundo verdadeiro e não com esse mundo virtual maluco que a gente vive, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho, continuando no nosso processo aí de meditação, concentração, dharana. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de aspectos fundamentais no processo de meditação, que nós chamamos de tríplice aspecto, que são disciplina, determinação e decisão. Eu te peço já antecipadamente, como a gente sempre combina, dá uma força, me dá uma força, dá uma força para o canal, dá um like, faça comentários, a gente vai procurar responder sempre com a maior rapidez possível aos comentários. Se tiver dúvida, se tiver alguma contribuição, que nem da aula passada sobre Ramana Maharishi, nós recebemos algumas contribuições de pessoas que estiveram estiveram em Arunachala. Então é fantástico esse processo de interação. Isso traz uma riqueza muito grande, uma prosperidade muito grande para o nosso trabalho como um todo, tá bom? Então vamos lá? Orai e vigiai. Palavras de Jesus. Duas palavrinhas fantásticas e muito significativas. Orai e vigiai. A letra D do nosso alfabeto, a quarta letra do nosso alfabeto, ela resume a ideia de realização material, de progresso, de construção material, física. E isso nos importa, é muito relevante para nós nesse momento. E nessa letra D, vamos imaginar, faça aí uma mentalização e nós vamos também procurar colocar aqui na tela a ideia que nós estamos passando, ou seja, a base de uma pirâmide. Imagine a base de uma pirâmide que na verdade é um quadrado. A pirâmide, ela avança em direção ao céu, ela aponta para o céu na forma de um triângulo, porém a base dela é um quadrado. A letra D, a quarta letra do nosso alfabeto, ela tem algumas palavrinhas que são fundamentais nesse processo de realização material, e eu tento trazer nesse momento a ideia e a importância dessas letrinhas para a nossa realização material, para a nossa base, tá? Ou seja, nós precisamos de uma boa base material para que nós tenhamos a evolução espiritual. Lembre disso, lembre sempre disso. Precisamos de boa base material, precisamos de bom alicerce material para ter uma evolução espiritual. Ok? Então vamos lá. Essa palavra, nós tiramos dessa palavra que é a quarta letra, a base do quadrado, nós tiramos aí três palavrinhas que são fundamentais no nosso processo de caminhada espiritual: disciplina, desapego e decisão ou determinação. Essa é a base. Pare para pensar na importância disso. Disciplina, que a gente vem falando isso, está implícito nas nossas aulas desde o início. Determinação e desapego, ok? Então visualize lá a base do quadrado, a base material, letra D, e os triângulos representados por disciplina, determinação ou decisão e desapego. Realize isso em sua mente e em seu coração. Para que nós encontremos esse equilíbrio, essa força, essa estruturação na nossa pirâmide, nós precisamos desses três pilares, de pilares de sustentação, e que eles sejam harmônicos, que eles interajam entre si, e não existe preponderância, não existe hierarquia entre eles. Eles surgem no processo e eles se completam
e caminham juntos. Isso é importante que a gente lembre. Ou seja, você precisa de disciplina, certo? Nós precisamos de disciplina. Meditação diária, horários certos para meditar, mas para que você obtenha essa disciplina, você precisa ter determinação e desapego. Por quê? Porque ilusoriamente nós achamos que vamos abrir mão de 10, 15 minutos, meia hora, uma hora do nosso dia para meditação, né? O nosso ego considera isso. Então, já que ele considera isso, desapego nele. Tá? Porém, para que você tenha desapego, você precisa da disciplina e da decisão. É sempre uma decisão. E para que você tenha um poder de decisão, você precisa de disciplina e de desapego. Ou seja, são 3 pilares, é uma base sólida e que ela se mistura e você não sabe em que momento que você está usando mais a força da disciplina, mais a força do desapego, mais a força da determinação ou da decisão, mas elas estão lá o tempo todo. E você precisa realmente se apropriar dessas 3 forças para obter sucesso no seu processo de meditação. Muito bem, para que exista eficiência nesse processo, tem que haver equilíbrio. Ou seja, se você tiver um desses aspectos preponderando sobre os outros, se tiver um exagero de disciplina, esse excesso de disciplina te torna rígido. Se você tiver um excesso de determinação, isso se torna ansiedade, você começa a atropelar as coisas. Se você tiver um excesso de desapego, você acaba ignorando as outras coisas, você se torna sutil demais e acaba ignorando a importância ali do processo de disciplina e do processo de determinação. Você se torna muito zen demais para um processo equilibrado. Então, não tem que ter preponderância entre os 3, eles têm que ser completamente harmônicos. Como dizia Jesus, orai e vigiai. Em essência é isso. Aí você pode falar, mas então eu devo ser morno, eu devo ser moderado na disciplina, na determinação, no desapego? Não, você tem que desenvolver todos. Esse é o grande segredo. Vamos pegar um exemplo do povo que mais se desenvolveu, onde tem o maior número de yogis, onde tem o maior número de pessoas místicas, de pessoas que encontraram realização espiritual. Quando se fala de realização espiritual, é inegável que se pense na Índia. E qual é a base dos indianos? É exatamente esse tripé. São pessoas extremamente desapegadas. Quando nós olhamos aqui do Ocidente, nós achamos que o indiano não tem ambição. Engano seu. O indiano é muito mais ambicioso do que o ocidental, por exemplo, porque ele ambiciona a felicidade, ele ambiciona o nirvana e não ambiciona o ganho imediato, o ganho material, o dia a dia. Então ele é mais ambicioso. Outra coisa, ele é extremamente disciplinado. Qualquer indiano, por mais simples que seja, né, independente de casta, independente de condição material, social, ele reserva horários muito rígidos, muito fixos para meditar diariamente. Seja através de uma oração, de uma liturgia, seja através de um recolhimento, mas ele está lá meditando algumas vezes por dia e num tempo muito mais longo, né? Num tempo muito mais dilatado que o nosso. E outra coisa, claro, é inegável, é muita determinação. Eles têm muita determinação mesmo, né? Eles não estão preocupados com o cansaço físico, com o esgotamento do corpo. São pessoas que têm uma capacidade ímpar, por exemplo, de fazer jejum. Eles podem passar dias jejuando, caminhando sobre brasas, enfim. É um povo que realmente encontrou
nesse tripé a sua força para buscar o Criador, para buscar a força maior. Eu acho que um exemplo muito claro dessa força do povo indiano é assim, olhando na história da Índia, a gente vê que a Índia foi dominada pela Inglaterra, né? Se tornou uma colônia inglesa durante muito tempo e era natural, né? Na maior parte do mundo é natural que a cultura, que os valores, inclusive religiosos, do dominador acabem passando para o dominado. Lá foi o contrário. A Índia exportou a consciência espiritual, a consciência de relação com Deus para a Inglaterra e não o contrário. Tal a determinação, tal o equilíbrio, tal o poder que esse povo tem. Ou seja, para resumir bastante a nossa ideia, o que nós estamos buscando com esse tripé, com essas três forças, com essa base bem estruturada? Poder mental, mente forte. Aí você pode também argumentar o seguinte, né? Mas o povo indiano foi dominado pela Inglaterra. O povo indiano é um povo pobre materialmente falando. Vocês, quem não conhece o povo indiano, não tem ideia do poder de mente que tem cada indiano, principalmente esses grandes iniciados. Porém, você pode falar, mas eles não tinham poder. Eles tiveram poder, em primeiro lugar, para se libertar da dominação inglesa sem guerra, sem derramamento de sangue, sem violência. Não foi graças somente ao grande Mahatma Gandhi, mas foi graças à capacidade mental do indiano. Outra coisa importante, dominados, eles continuaram livres, né? Continuaram praticando os seus preceitos, e o que você talvez tenha dificuldade de entender, o que eu vou dizer nós, né? O que nós temos dificuldade de entender, nós ocidentais, por que esse povo com um poder mental tão grande, uma capacidade mental tão grande, eles não dirigem a sua força para que a Índia se torne o país mais poderoso do planeta, materialmente falando? Exatamente porque não interessa para eles isso. Eles não estão buscando isso, tá? Entenda isso, entendamos isso. Qual é o foco? Ou, como dizia Jesus, onde está teu coração, aí está o teu tesouro. Então, o tesouro do indiano é a relação com a fonte, a relação com Deus, que eu imagino que é o que você está buscando aí, assistindo e acompanhando aulas de meditação. Você está buscando o seu autodomínio, você está buscando a sua prosperidade espiritual, a sua paz espiritual, a sua conexão com Deus. Então, para isso, fazendo agora uma relação, uma analogia com o povo indiano, para isso é que eles se empenharam, para isso é que eles usaram o poder mental deles e levaram a Vedanta, levaram o hinduísmo para o planeta inteiro. Eles instalaram homens, por exemplo, como Swami Vivekananda, como Ramakrishna, homens como Paramahansa Yogananda, pegaram a semente dessa espiritualidade e foram implantar lá no país mais rico, no país supostamente mais poderoso do planeta, Inglaterra, e foram lá. Yogananda fez um monte de discípulos lá dentro da América. Isso é poder, isso é força de mente dirigida para o caminho certo, dirigida para o objetivo certo. Agora eu te faço uma última pergunta, e essa é bom que nós nos interroguemos todo dia. O que te guia? O que te guia? A busca de poder material, a busca de prosperidade material, a busca de ser reconhecido pelas pessoas, a busca de paz, a busca de luz, a busca de felicidade, porque convenhamos, quem encontrou riquezas materiais não encontrou felicidade.
Porque não é a riqueza material que traz felicidade. E nós vamos ver, se você tem contato com pessoas abastadas, veja se é o dinheiro, né, o dinheiro ou, enfim, os bens materiais, a riqueza que lhes trouxe verdadeira riqueza espiritual, verdadeira felicidade. Não foi. Isso eu afirmo categoricamente, não foi. Assim sendo, vença diariamente a sua dependência do que dizem as pessoas, da opinião alheia. Vença diariamente os seus medos, vença diariamente os seus anseios e conquiste aqui, agora, a sua verdadeira prosperidade, que é a conexão com o seu eu, que é a conexão com o seu Deus interior. Namastê.